microfone de vocês aqui. Então a gente vai começar fazendo a puja, ok? E aí depois tem uma pequena palestra e a gente conversa mais. Certo? Vamos lá. A gente começa fazendo 3 prostrações, né? Yoto Bhagava Arahan Sama Sambuddho Swakato Yena Bhagavata Dhammo Supatipanno Yasa Bhagavato Savaka Sangho Samayan Bhagavantam Sadamam Sasangham Ine Hisakare Hiyakaraham Naropite Hiyabhipujayama Sadhu no Bante Bhagava Sutira Parimbutopi Fatima Janatanukam Pamanasa Ine Sakare Dukata Panakara Bhute Patiganhatu Amhakandi Garatan Nitaya Sukhaya Arahan Sama Sambuddho Bhagava Buddhan Bhagavantam Nabhivade. Swakato Bhagavata Dhammo Namam Namasami. Supatipanno Bhagavato Savaka Sangho Sangham Namami. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa. Yoso Tathagato Arahan Sama Sambuddho Vita Charana Sampanno Sugato Lokavitu Anuttaro Purisa Dhamma Sarati Tata Deva Manushanam Bhoto Bhagavan Yo Iman Lokan Sadevakan Samarakan Sabrahmakan Sasamana Brahmani Pajan Sadeva Manusan Sayan Abhinya Sakita Swapa Vedesi Yodamang Desesi Adi Kalayanan Maje Kalayanan Karyosanam Kalayanan Satan Samayan Janam Kevala Paripunam Parisutam Brahmacharyam Pakacheti Tamaham Bhagavantam Nabhipujayami Tamaham Bhagavantam Sirasa Namami. Yoso Swakato Bhagavata Dhammo Sanditiko Vakaliko Vehipasiko Opanaiko Pachasanderita Borinyuhi Tamaham Dhammam Nabhipujayami Tamaham Dhammam Sirasa Namami. Yoso Supatipanno Bhagavato Savaka Sangho Ujupatipanno Bhagavato Savaka Sangho Nyayapatipanno Bhagavato Savaka Sangho Samitipatipanno Bhagavato Savaka Sangho
Yadidan Chatari Purisa Yukani Ata Purisa Pughala Esa Bhagavato Savaka Sangho Ahuneyo Pahuneyo Dakineyo Anjali Karaniyo Anuttaran Punya Ketan Lokasa Tamaham Sangham Navipujayami Tamaham Sangham Sirasa Namami. O próximo texto. Buddho Susuto Karuna Mahanavo Yochanta Sutta Paranyana Lochano Loka Sapapu Pakile Sagatako Vandami Buddham Nahamadare Natam Dhammo Padipo Viyatasa Satuno Yoma Gapaka Matape Dabinako Lokutaro yo chatata tadipano Vandami dhammam nahamadhare natam Sango sukita bayati kita sanhito Yodita santo sugata nubodhako Lola pahino hariyo sumedaso Vandami sangham nahamadhare natam Ite vanekam tabipujaneyakam Vatu tayam vandayatabi sankatan Punyan mayayan mama sabukadavan Mahontu etasa pabhava siddhya Ida tata gato loke upano araham sama sambuto Dhammo chadesito niyaniko upasamiko parinippaniko Sambodhagami sugata pavedito Mayantam dhamman sutava evan janama Jati piduka jara piduka maranam pidukam Soka parideva dukkha dhomana supayasa piduka Apiyehi sampayogo duko piyehi vipayogo duko yanti cham nalabati tam pidukam sankitena panchupada nakandha duka seyati tam rupupada nakando vedanupada nakando sanyupada nakando sankharupada nakando Vinyānupadana kando yesan parinyaya dharamanoso bhagava evam bahulan savake vineti evam bhaka sapana savakavato savake suvanusasani bahulan pavatati rupan aniccan vedana anicca sanya anicca Sankhara anicca, Vijnana anicca, Rupan anatta, Vedana anatta, Sanya anatta, Sankhara anatta, Vijnana anatta, Sabbe Sankhara anicca, Sabbe Dhamma anattati, Kemayan otinam ahajatiya jara maranena Soke parideve duke domanasehi yupayasehi dukotina duka pareta apevana nimasa kevala saduka kandata antakiriya panyayetati Shira parinibutan pitam bhagavantam saranangata dhammancha sanghancha tassa bhagavato sasanam yata sati yata balam manasi karoma anupati pajama sasanopati pati ima sakevala saduka kandasa antakiriyaya samvatatu. Os 4 Brahmas Viharas. Aham sukito homi
Nidoko Homi, Avero Homi, Abhyapacho Homi, Anigo Homi, Sukhiyatanan Pahirarani, Sape Sata Sukhita Hontu, Sape Sata Havera Hontu, Sape Sata Abhyapacha Hontu, Sape Sata Haniga Hontu, Sape Sata Sukhiyatanan Pariharantu, Sape Sata Sapaduka Pamuchantu, Sape Sata Lada Sampatito Ma Vigachantu, Sape Sata Kama Saka Kama Dhayada Kama Yoni Kama Bandhu Kama Patiparana, Yang Kamang Karisanti, Kalayanang Va Papakang Va, Tasadaya Da Bhavisanti. Então, gente, mais um Visakha Puja, né? Que é o dia que a gente celebra a iluminação do Buda, principalmente, mas também o dia que ele primeiro expôs o Dharma, e também o dia do Parinibbana dele, né? Que a morte de um Arahant, na verdade, é um evento feliz, não é um evento triste, né? Porque ele então está liberto de todo o ciclo, né, de nascimento e morte. Mentalmente ele já está liberto assim que ele alcançou a iluminação, mas ainda existe um resíduo, né, do corpo que ainda está vivo, então ele permanece vivo, tenta fazer o melhor, o máximo de benefício, né, desse tempo que ele tem sobra no mundo, né? E então alcança o Nibbana, né, e se liberta desse ciclo de nascimento e morte. A verdade é que o ensinamento, o que se chama budismo, é um fenômeno bastante amplo, né? Quando o Buda, após ele alcançar a iluminação, e ele então se dispôs a ensinar o caminho para as demais pessoas, ele mirou não num grupo específico, mas ele ensinava de uma maneira bastante ampla. Então, se o total espectro do ensinamento do Buda é amplo e comporta vários tipos de pessoas. Tem desde as pessoas que ainda precisam de um suporte mais emocional, pessoas que precisam de uma certeza emocional, né? Algo para poder ter como ponto de referência, né? Algo para poder dar um apoio para ela, até pessoas que têm já uma inclinação intelectual mais forte, que precisam de suporte intelectual, né? Então, pessoas que precisam de suporte emocional, tem pessoas que precisam de suporte intelectual, tem pessoas que precisam de exemplos, né? Precisa de pessoas que já têm um certo insight, já têm uma certa intuição, né, do que é que precisa ser feito, mas ainda não tem certeza, será que esse é o mesmo caminho, né? Então você constrói você deixa para trás um histórico de pessoas que trilharam o caminho, de que forma elas realizaram esse trabalho, e qual foi os benefícios que elas escolheram, né? Então isso também serve de apoio para muita gente, né, para dizer, é possível fazer, né? Outras pessoas fizeram, porque eu também não conseguiria. Então, tem vários grupos que se beneficiam do ensinamento do Buda. Tem pessoas que que só, por uma razão ou outra que seja, só estão interessadas na parte devocional, que é a parte mais... o entendimento das pessoas, a experiência de vida das pessoas é diferente. Basicamente, acontece que a experiência de vida das pessoas é diferente.
Então, nós atualmente, na sociedade ocidental, tivemos uma educação racional muito forte, muito específica, né? Nós somos desde crianças ensinados a raciocinar, a usar inferência, a usar raciocínio, a usar conexões lógicas de pensamentos. Então, nossa experiência de vida é uma. Agora, um grupo de pessoas que não teve essa mesma educação vai ter um outro relacionamento com o mundo e com o ambiente ao seu redor. E o budismo, ele tem que comportar todos esses grupos, né? Ele não foi feito especificamente para a sociedade ocidental na época atual. O ensinamento do Buda já está aí há mais de 2.600 anos. Na época que mal existia a noção de ensino estruturado, né? Mal existia ainda a noção de escolas e ensino médio, ensino primário, universidade, diploma. Esses conceitos todos ainda muito mal existiam. Mas ainda assim o Buda enxergava a realização de Nibbana não é exclusivo a pessoas educadas de classe média da sociedade ocidental. Esse caminho é possível para vários grupos de pessoas. Então, ele oferecia suporte para várias pessoas diferentes. Ele oferecia formas de prática, caminhos para alcançar o objetivo para vários grupos de pessoas. Então, nós que praticamos, né, também temos que ter essa humildade esse equilíbrio, né, entre saber se autoafirmar, saber, bom, o meu caminho é esse, a minha abordagem ao ensinamento vai ser por aqui, mas sem agredir os demais pessoas, né? Então, as pessoas que têm mais inclinação por fé não podem agredir aqueles que têm mais uma inclinação intelectual. As pessoas que têm uma inclinação mais empírica, né, de botar em prática o ensinamento, não podem agredir aqueles que têm inclinação para mais estudo ou para prática devocional. Essas pessoas precisam saber aprender a se respeitar, né, dentro do contexto do budismo. Entender que cada um tem um caminho diferente, cada um tem uma inclinação diferente. E que o caminho não pertence só ao meu grupo, né? Eu sou melhor que vocês porque eu não faço prática devocional. O outro fala, não, eu sou melhor do que vocês porque vocês não têm respeito pelo Buda. Então o outro fala, não, eu sou melhor do que vocês porque eu boto isso em prática, vocês não colocam, então eu sou melhor. Então as pessoas ficam toda nessa vaidade, tá? Eu sou melhor, meu grupo é melhor, minha forma é melhor. Eu sei o que é realmente o budismo real, mas a verdade é que está todo mundo que nem aquela parábola do cego, né, tocando o elefante, né? Cada um pega uma parte e acha que aquilo é o elefante, mas na verdade é algo um pouco mais global. Especialmente a nossa experiência de budismo no Ocidente é bastante limitada. A gente tem uma visão muito curta do que é o total escopo do budismo, né? Só chegou até nós no Ocidente um aspecto muito intelectual, muito racional intelectual, que tem o seu valor, tem o seu propósito, mas não é o único aspecto, e eu tenho minhas dúvidas se é suficiente para realizar algo realmente profundo. Eu acho que é suficiente para dar um apoio para as pessoas aprender a lidar melhor com o seu dia a dia, tornarem-se maridos melhores, esposas melhores, trabalhadores, empregados mais eficientes, aprender a lidar com o estresse do dia a dia, tudo bem. Mas é importante também ter uma visão, ter um pouco de humildade, né, e respeitar o motivo pelo qual o Buda às vezes ensinou coisas que as pessoas não necessariamente queriam ouvir, né? Tem doutrinas, tem ensinamentos do Buda que ele sabe, ele está ciente que as pessoas não é o que as pessoas gostariam de ouvir. E ele recebeu críticas por isso, né? Não foi algo recente. As críticas que as pessoas têm ao budismo recente, na época atual, não são recentes, na verdade. Elas existem desde a época que o Buda ainda estava vivo, né? Então as pessoas criticavam de todo tipo de maneira possível. Até mesmo, por exemplo, criticar que o Buda vivia de esmolas, né? Então as pessoas criticavam ele porque ele vivia de esmola. Algumas pessoas criticavam ele porque não praticava ceticismo suficiente. Ele não era austero o suficiente.
Outras pessoas criticavam ele porque ele praticava muito asceticismo, né? Ele vivia na floresta, ele comia apenas uma refeição por dia, as pessoas criticavam. Outras pessoas criticavam ele porque ele não era austero o suficiente, né? Então é uma coisa que não tem fim, né? Sempre vai ouvir alguém criticando. Sempre tem alguém que não enxerga o valor que você está fazendo. Sempre tem alguém que não consegue enxergar o contexto do que está sendo feito, né? Então, ao mesmo tempo que a gente não deve estar completamente exposto à crítica alheia, né? Não deve regrar a sua vida pelo que as outras pessoas dizem, mas, ao mesmo tempo, a gente também tem que estar capaz de, pelo menos, ouvir tudo isso, né? Ser capaz de ouvir o que as pessoas dizem de maneira respeitosa e humilde, né? E isso também inclui o Buda, né? Quando o Buda diz algo que a gente não entende ou não concorda, ele não esperava que a gente simplesmente aceitasse o que ele disse, mas o mínimo que ele esperava é que a gente ouvisse com respeito, né? Ouvisse com humildade, pelo menos ouça. Se não concorda ou não, esse é assunto seu, mas pelo menos ouça. Né? Então tem muitas doutrinas, por exemplo, a doutrina do karma, a doutrina do renascimento, são difíceis para muitas pessoas no Ocidente a entender ou se relacionar. Os aspectos devocionais da prática, né? A prática de puja, a prática de fazer prostrações, tudo isso, é muito difícil as pessoas no Ocidente aceitarem, né? Isso, na verdade, isso vem de uma cultura, né? Isso vem de uma cultura da época, uma cultura da Índia, né? Naquela época. Mas ainda assim o Buda enxergou um valor nisso, enxergou que isso era uma forma de fomentar, treinar a mente, né? Treinar a mente a adquirir certas qualidades. Porque o estágio inicial do treinamento budista primeiro, evitar praticar o mal. É a primeira prioridade. Né? Então, que é o sistema de Sila. Né? Mesmo quando o Buda ensinou o famoso o Vada Patimokkha, que é o ensinamento onde ele resume, né, a doutrina dele, né? O primeiro passo é evitar todo o mal, praticar o bem ao máximo, purificar a própria mente. Né? Então, essas três etapas, né? Então, começa evitando o mal, que é o aspecto de moralidade, comportamento moral. Comportamento moral no budismo é um pouco diferente do comportamento moral que tanto da sociedade laica quanto das demais religiões. Né? O comportamento moral das demais religiões implica que existe uma regra que foi definida por uma entidade mística, e se você quebrar essa regra, você vai ser punido pela essa entidade mística. A moralidade laica, a moralidade secular, é a nossa opinião. O que nós achamos bom, você faz. O que nós achamos ruim, você está proibido de fazer. Então, é a opinião das pessoas. Já a moral budista, ela tem o caminho para a iluminação como ponto de referência, né? Então, o Buda definia o comportamento moral como aquilo que é nocivo ao progresso espiritual. Não é questão de uma regra cósmica ou apenas de uma opinião. Eu gosto disso, portanto isso está permitido. Eu não gosto disso, portanto isso está proibido. Né? Na verdade, o ponto de referência dele era o caminho para a iluminação. E então o primeiro aspecto é evitar maus atos, né? Parar de sabotar os seus esforços em fazer progresso espiritual. Primeiro passo. Né? Quando você para de sabotar os seus esforços para fazer esse progresso espiritual, então você passa ao aspecto de cultivar o bem. Cultivar o bem dentro de si, porque dentro de si é onde reside o bem e o mal. Né? O bem não está numa obra social, o bem está no coração das pessoas que realiza aquela obra. Então uma obra social deveria ser uma expressão do bem daquelas pessoas, e não o bem em si, que muita gente confunde. Né? E a prioridade é o coração, não é as ações externas. As ações externas podem ser uma forma de treinar esse coração
a ganhar bondade, mas elas em si não são a bondade. A bondade é um estado mental, é um estado espiritual. Então, o Buda entendia que era uma consequência natural das pessoas. Se elas têm bondade no coração, é uma consequência natural de que essa bondade vai se expressar na forma de atos, né, na forma de atos de bondade. Então ele não enfatizava muito, né, quantos você tem que doar por mês, quanto esforço você tem que botar para ajudar os mais pobres, quanto esforço você tem que ajudar para os refugiados, etc. O Buda enfatizava em purificar a própria mente, é isso que ele chamava de bondade. Refinar a própria mente, né, tirar os excessos, equilibrar a mente, colocar a mente num estado de saúde mental, desenvolver uma capacidade, capacitar a mente. Capacitar a mente é o X da questão. Fazer que a mente fique eficiente, que a mente fique clara, capaz de funcionar. Mas ainda assim não é esse o objetivo final, não é apenas tornar as pessoas melhores. Dentro do contexto budista, de novo, né, dentro do contexto religioso comum que nós conhecemos, tornar-se uma pessoa melhor é um dever, porque é assim que a entidade mística deseja. Ele quer assim, então você tem que fazer. Dentro do contexto laico, do contexto secular, tornar-se uma pessoa melhor é bom porque é assim que nós elogiamos, é assim que nós queremos que as pessoas sejam, é assim que nós aceitamos, é o que nós valorizamos. Já dentro do contexto budista, tornar-se uma pessoa, uma pessoa boa no sentido não de ter boa intenção, porque isso é uma questão interessante no budismo, né? Ser uma boa pessoa no budismo não implica apenas ter boa intenção, também requer uma série de qualidades, requer sabedoria, requer eficiência, requer energia, requer sensibilidade, requer respeito, humildade, requer um monte de qualidades, né? É um fenômeno composto, né? Só boa intenção não é suficiente. E por que nós dentro do budismo, por que nós nos tornamos boas pessoas? Porque a tarefa de alcançar a iluminação não é fácil, né? Tornar-se uma boa pessoa, uma pessoa sábia, é necessário porque a tarefa perante nós é muito sutil e requer muitas qualidades, né? Não é qualquer pessoa que consegue realizar essa tarefa. Como diz um mestre aqui na Tailândia, né, é o que há de mais, é o ápice da capacidade humana, né? Ir até a Lua não é o ápice da capacidade humana. Ir até Marte, né, mandar uma missão até Marte, não é o ápice da capacidade humana. O ápice da capacidade humana é alcançar a iluminação. É o que é mais exaltado um ser humano é capaz de realizar. Então não é uma tarefa fácil, não é uma tarefa para qualquer um. A gente precisa se capacitar a realizar essa tarefa. Então daí vem o treinamento mental do budismo, né? Então o budismo não é, na verdade, uma ferramenta de autoajuda. Melhorar a si mesmo faz parte do caminho, é uma pré-condição para o objetivo final. O budismo não é uma ferramenta de controle social, não é uma ferramenta apenas para que as pessoas se comportem de maneira aceitável. Uma regra de conduta, uma forma pré-definida de certo e errado, é apenas um recurso para que as pessoas parem de cometer, de danificar a si mesmas, de se autoagredir através de más ações, e também tornem a sociedade possível, porque nós dependemos dessa sociedade para existir, né? Para viver, para funcionar, nós também dependemos da existência da sociedade. Então, são criando condições para que o objetivo final seja possível, né? Que é o objetivo de alcançar a libertação. Essa libertação vem está muito, muito, muito relacionada a autoconhecimento, né? Conhecimento da verdade.
conhecimento do que é, de fato, que nós estamos fazendo aqui. Então, toda essa capacitação, toda essa capacitação, na verdade, tem muito a ver com ser capaz de enxergar a si mesmo, ser capaz de conhecer a si mesmo, ser capaz de conhecer o mundo ao nosso redor. Né? E esse autoconhecimento, com um pouquinho só de informação a mais, né, culmina em iluminação. Eu não tenho certeza se só o autoconhecimento seria suficiente. Meu entender é que muitas pessoas no passado chegaram a um nível de conhecimento bastante profundo sobre a humanidade, sobre o universo, sobre a vida, sobre até coisas, por exemplo, o ciclo de nascimento e morte não é algo inventado pelo Buda, né? A doutrina do karma não é algo inventado pelo Buda. Então tem muito conhecimento foi acumulado ao longo dos anos pela raça humana. Mas faltava uma pequena informação ali, né? Que segundo nos parece, a doutrina das 3 características da existência, né? Que o Buda dizia, todo fenômeno condicionado é impermanente, todo fenômeno condicionado é sofrimento, é insatisfatório, né? Em última instância, é incapaz de realmente trazer satisfação permanente e completa. E aí tem o último, que não é um eu, é uma doutrina de não eu, não há nada ali que seja plausível de a gente entender, isso sou eu, isso é o meu eu. E então, com essa... E também talvez a doutrina do Paticca-Samuppada, que é a doutrina de originação dependente, também é uma doutrina bastante particular ao Buda, né? Que algo que jamais foi visto antes, né? Em nenhuma outra religião, ou nenhum outro treinamento espiritual jamais conseguiu abordar esse assunto, né? Então são 2 aspectos muito particulares do Buda, que é a originação dependente e a doutrina de Anatta, né, do não eu. E então a impressão que me dá é que realmente este é o último empurrãozinho, né, que o Buda dá para as pessoas alcançarem a iluminação. Porque o treinamento moral não é uma novidade, o treinamento de samadhi não é uma novidade, meditação não era uma novidade. Né? Então, unindo tudo isso e mais um pequeno empurrão, esse fenômeno chamado iluminação se manifesta. Né? Então, para você entender nosso contexto, né, hoje é o Vesak, né, celebração do Buda, do Dhamma e da Sangha, é bom entender esse contexto, né, de onde é que tudo isso se encaixa. Porque atualmente no Ocidente, não, a gente tem mais esse hábito que vem da nossa educação racional, que o raciocínio ele funciona quebrando as coisas em pequenos pacotes, né? Pequenos pacotes, rotulando e qualificando. Então é uma experiência muito seccionada, não é uma experiência muito global. Quebrar as coisas em pacotes, quebrar em pequenos grupos e analisar individualmente cada grupo é um recurso muito útil e necessário. Mas é apenas uma das ferramentas. Né? A gente não pode tomar isso única e exclusivamente como ponto de referência para querer entender toda a nossa experiência de vida. Então, esse hábito ocidental gera várias consequências, né? Quando a gente pode observar na sociedade, até na nossa medicina, né? Você vê como que é, a gente extrai somente o composto químico específico, que segundo o estudo científico, diz esse é o composto-chave. E os demais, por exemplo, um produto que vem de uma planta, né?
Ele não vem purificado, ele vem misturado com vários outros produtos químicos ali, né? Produtos biológicos. Mas então a gente decanta aquilo, extrai, destila, e tira só aquele composto específico, né? E porque a gente só quer, a gente escolhe muito, né? A gente tem muitas opiniões sobre o que é e o que não é. A gente não tem uma visão global a gente só enxerga preto e branco. Um dos problemas do raciocínio, do approach racional, ele tem muita dificuldade em enxergar nuances, né? Então, muitas vezes a gente joga fora muitas coisas úteis, porque ela não é o X da questão, a gente só está interessado no X da questão. Se não é o X da questão, eu não quero. E aí é uma visão de mundo muito reduzida, porque o mundo não é somente o X da questão. O X da questão é ladeado por muitos fatores que sustentam o X da questão. O X da questão não existe isolado do contexto. Então, às vezes, nesse nosso excesso de esperteza, a gente acaba bloqueando a nossa possibilidade de enxergar como é que fala isso em português? A figura maior, né? A paisagem mais ampla do que é que está de fato acontecendo. E isso leva a muitas interpretações equivocadas, né? Então tomem cuidado, né? Vocês que praticam no Ocidente, eu não digo que vocês devam imitar o modelo asiático de prática budista. Mas também tomem cuidado, né, em ser muito espertos. Você, não, peraí, eu vou tomar só o que é a essência. Porque lembre-se de que essência é uma opinião sua. Na verdade, não há essência alguma. Tudo existe dentro de um contexto. Se você olhar sob um certo ponto de vista, tudo faz parte de um único todo. Quando você define isto é essência, você está julgando através de padrões de identificação, né, de identificação de padrões. E, então você identifica um padrão, fala, isto é diferente daquilo. Isto é a essência, aquilo não é a essência. Mas isso é tudo condicionado. Isso é condicionado por formas de pensar, por forma de enxergar, por opiniões. Você foi treinado a pensar de uma certa maneira. Você foi treinado a abordar problemas com uma certa atitude. Então, é importante achar o caminho do meio aí, né? Não simplesmente seguir o que as pessoas fazem e negligenciar o seu próprio tesouro interior, né? Porque a capacidade de raciocinar é um tesouro, é uma habilidade, é um bem, né? Não jogar fora o que você tem de bom, mas também não se deixar limitar pelo que você tem de bom. Né? Você tem algo de bom, então você, ok, eu tenho isso de bom. O que as demais pessoas que não são iguais a mim têm de bom? E se eu tentar obter um pouco do que elas têm de bom, sem abrir mão do que eu tenho de bom, né? Porque tudo isso é conciliável. Tudo isso é conciliável. Não é obrigatório você ser de um jeito específico e está proibido de adquirir as demais qualidades que uma pessoa pode possuir. Harmonizar várias qualidades é uma arte, não é fácil, mas é possível, né? Então, por exemplo, harmonizar ceticismo e fé, harmonizar, ter essa disposição a se arriscar, né? Essa disposição a, digamos, se arriscar a algo que você não conhece ainda, né? Então, quando eles inventam um remédio novo, né, alguém tem que tomar aquele remédio primeiro, né? Alguém tem que ser a primeira pessoa a falar, bom, eu vou tomar esse remédio.
E as demais pessoas sentam e esperam para ver se o cara não vai morrer ou não. Se ele não morreu, os outros tomam também. Se ele morreu, ninguém toma. Mas sempre tem, né, é uma gradiente, né? Não é algo muito certo. Então depende da desconfiança de cada pessoa, de quanto desconfiado uma pessoa é. Mas saber, né, vencer essa desconfiança e falar, bom, eu vou fazer uma tentativa, eu vou me arriscar, né? E realizar uma prática fazer algo que eu não estou acostumado a fazer. Eu vou experimentar algo novo. Eu vou abrir a minha mente para uma ideia que eu não conheço, uma forma de mundo que eu ainda não entendo, né? Uma forma de visão que eu ainda não compreendo perfeitamente. Né? Dá uma chance a novas possibilidades. Isso tem que ser equilibrado com ser cético, né? Ter bom senso também. Então é um equilíbrio sutil, né? Ter bom senso, mas ao mesmo tempo estar aberto a possibilidades. Né? Então a gente sempre cai em duas preguiças, né? A preguiça de que eu acredito em qualquer coisa que me disserem, eu acredito. Isso é uma preguiça. A outra preguiça é, eu não acredito em nada que me disserem, eu só acredito naquilo que eu enxergo. Ambos são preguiças, né? São formas preguiçosas de lidar com a experiência de vida de nós mesmos. E principalmente quando no que diz respeito a trilhar o caminho para a iluminação, é ainda mais importante a gente não cair em nenhuma das duas preguiças. De não só ter uma fé cega e aceitar tudo o que disserem, mas também não só recusar qualquer coisa que for dita. Né? Então achar um ponto de equilíbrio entre ambos é talvez um dos maiores necessidades para a prática budista atual no Ocidente. E também no Oriente. Né? Se você vier até o Oriente, você vai ver que também falta muito esse equilíbrio. Né? Mas então é um embate constante. Né? É um embate constante, como eu gosto de dizer, né? Equilíbrio não é um ponto geográfico, né? Não existe um ponto de equilíbrio. O que existe é o ato de equilibrar. O ato de equilibrar é um ato constante, né? É um fenômeno dinâmico, né? Porque o mundo ao nosso redor está sempre em mudança, está sempre se transformando. Então não há como achar um ponto de equilíbrio. O que há é o ato de equilibrar. Não, você ganhar habilidade em equilibrar-se, em estar equilibrado. Então é algo dinâmico assim mesmo. Então a nossa prática tem que estar disposta a lidar com isso. Né? Nós, como praticantes do budismo, temos que estar dispostos a lidar com isso. Ok? Então eu vou deixar só por aqui, vou falar só esse tanto, porque eu também, daqui a pouco eu tenho que ir embora. Então eu queria convidar o pessoal de Brasília, tudo bem aí? Queria convidar vocês a dizer algumas palavras aí. Vocês têm como é que foi o ano de vocês aí? Como é que foi a visita do Adianta Nissaro? Tudo bem aí? Alô, Budito? Diga. Oi. Budito, tá ouvindo? Ouvindo, pode falar. Opa, aqui é o Marcos, da Sociedade Vipassana. Olá, eu lembro de você. E tá tudo bem aí? Tudo bem, tudo bem. Tá. Primeiramente, nós queremos saudar a Sangha também de Campo Grande, né, que vem fazendo um ótimo trabalho, um excelente trabalho. Olá, pessoal, muita saudade de vocês. E aqui em Brasília nós temos trabalhado bastante para ensinar a prática. Vou fazer aqui, ó. Pronto. Aqui em Brasília nós temos trabalhado bastante para poder não só ensinar a prática da meditação para as pessoas, e também estamos trabalhando bastante para poder tentar passar um pouco dessa filosofia do budismo Theravada, que mostra como a meditação é apenas uma parte e que também toda essa filosofia dá suporte à prática e mantém as pessoas
unidas em uma, como nós chamamos aqui, uma sanga de leigos, né, para poder tentar nos motivar diante de tanta coisa que vem acontecendo, não só no Brasil, mas em nossas comunidades, a violência, então, coisas que, né, que acho que você se lembra, não sei, coisas que no passado distante, mas... De longe só o Brasil, né? Só de longe essa bagunça toda. Oi? Eu tô olhando de longe todo aí, mas só uma coisa, viu? Só lembrando a vocês do Brasil aí, né? Isso não é novidade. O Brasil sempre tem confusão. Não se assustem tanto assim, que já passamos por coisas piores do que isso. E também não é exclusividade do Brasil, né? Isso é um fenômeno mundial atualmente. Mesmo os Estados Unidos, a Europa, estão a convulsão social, né? Não é nossa, né? Mas por favor, continue. Não, é isso mesmo, né? E o bacana que nós estamos tentando fazer aqui em Brasília, em outros sangas do Brasil espalhados, tentar entender o externo e o interno, manter o equilíbrio entre o que é comunitário, em o respeito às instituições, às pessoas do nosso redor, aos nossos relacionamentos, e entender também como nós, como indivíduos, fazemos parte desse grande relacionamento, dessa grande engrenagem que é a sociedade, como nós podemos nos melhorar. E através do nosso esforço pessoal, através dessa tranquilidade, dessa paz interna, aprender não só a melhorar a nossa vida, mas a vida das pessoas ao nosso redor. Então, nesse contexto de Sangha, eu acho muito importante a gente não, como você mesmo mencionou aí, não se deixar levar por paixões do momento, não se deixar levar por partidos políticos, por isso, por aquilo, porque tudo isso é impermanente. E o que é importante? O que é importante seria o que está por trás. Qual é a qualidade da mente? Qual é a qualidade da mente que se expressa? Qual é a qualidade da mente que você tem quando você fala com alguém que está ao seu lado? Então, na Sangha, apesar aqui de Brasília, nós temos pessoas de todas as religiões, ou a grande maioria delas, pessoas que não têm religião, e pela prática e por esse conhecimento, vamos conseguindo entender o seguinte, né, que independente das opiniões, independente das diversas religiões que cada um professa, como nós podemos desenvolver a mente juntos, como nós podemos respeitar o outro. A questão do respeito é muito importante mesmo. E eu vejo também que na Sangha tem a questão da emulação do comportamento. E isso ajuda bastante. Quando nós estamos meditando juntos, se alguém, às vezes, quer parar de meditar, mas ainda olha ao redor e vê os colegas meditando, a pessoa sente aquela energia de continuar. Não vou ficar mais aqui alguns minutos, vou treinar um pouco mais. Assim também são os grupos de estudo. Vamos tentar aprofundar nisso, mas também um ponto importante vamos usar esse conhecimento. Vamos tentar transformar esse conhecimento em algo vivo dentro de você. Porque uma vez que o conhecimento foi realizado, pronto, você é capaz de abandonar. Já não vira objeto de debate. Vira uma prática viva. Então, essa é a pequena mensagem que eu gostaria de passar para vocês. E parte da mensagem eu ia falar do Dhammapada 183, mas o Antimudito já adiantou.
né, que é evitar o mal, praticar o bem liturgicamente. Eu ia também falar um pouco sobre os preceitos, né? Quanto é gostoso você viver ao lado de pessoas que seguem os básicos. Você viver ao lado de uma pessoa que sabe que não vai te matar, uma que não vai se apropriar dos seus bens, uma pessoa que vai respeitar a sua dignidade pessoal, que não vai mentir para você, ou vai te tratar mal por palavras, e também não vai andar bêbado na sua frente. De maneira bem simples, é isso que eu gostaria de passar para vocês. E principalmente, meu agradecimento por esse gostoso, por essa palavra, essa palavra que nós acabamos de receber. Muito obrigado. Sábado. Obrigado a vocês também. Sábado. E você disse aí, está correto. Uma coisa que talvez a tecnologia que está faltando para nós é aprender a respeitar um ao outro. Né? A tecnologia que está faltando na humanidade atualmente. Essa temos que avançar ainda. Então, o pessoal de Campo Grande, como é que vai? Quer dizer algumas palavras para nós? Contar para a gente como é que foi o ano de vocês aí, o que vocês andaram fazendo esse ano que passou? Então, aqui em Campo Grande, né, nós estamos assim, bastante gratos por tudo que vem acontecendo de bom, né, a Sangha reunindo. Olha, hoje aqui nós tivemos um retiro com o monge Mudito, estamos assim, caminhando, oferecendo, nosso objetivo é realmente oferecer a prática de meditação, conhecimento sobre meditação e nas oportunidades também sobre o budismo. Então, estamos assim bastante gratos, principalmente por hoje, por participar, ouvir sobre nesse dia do Vesak, e também, né, ouvir as palavras do Marcos, que nos trouxe aqui boas lembranças, já esteve aqui conosco no retiro. Então, o que temos a dizer é que estamos também, né, fazendo que possamos purificar nossa mente, praticar o bem e evitar o mal. Deixa eu chorar. Então, nós estamos aqui abertos, né, para essas trocas. Fiquei feliz com a participação. Ieda, que nos convidou, avisando que ia ter o evento, e o monge que expandiu esse evento até Campo Grande. Então, muito obrigada. Sadhu, sadhu, sadhu. Então era isso. Então eu vou deixar agora, a não ser que vocês tenham alguma pergunta, alguma coisa mais a ser discutida ou não? Caso contrário, eu vou deixar então vocês seguirem em frente com a celebração do Vesak, aí, ver quais outras atividades vocês têm, e aí fica por isso mesmo. Ou tem alguma pergunta aí? Não? Ok, então. Então tá legal, gente. Desejo boa sorte a todos vocês, que vocês continuem praticando, continuem com esse esforço, né, com esse interesse em melhorar a si mesmo, porque é um interesse raro, né, hoje em dia. Né, hoje em dia todo mundo tem interesse em resolver o problema dos outros. Hoje em dia todo mundo tem interesse, todo mundo tem opinião do como é que o mundo deveria ser, como é que as pessoas deveriam ser, mas ninguém para e olha para si mesmo, né, que talvez o problema seja eu. O problema é sempre o outro, né? O mundo inteiro, qualquer local no mundo hoje está exatamente igual. O problema são os outros. O problema é aquele grupo de pessoas, eles estão me oprimindo, e aí o que eles fazem? Oprimem aquele grupo de pessoas em retorno, né? E da mesma forma que o Buda sempre disse, né, não é assim que as inimizades se acabam, né? Não é retrucando
A inimizade não é através do ódio que o ódio se encerra, né? O ódio só fomenta mais ódio ainda. E as pessoas não enxergam, né, qual é o problema, né? As pessoas não enxergam qual é o problema da violência. As pessoas não enxergam qual é o problema da violência social, da falta de tolerância entre as pessoas. As pessoas não estão dispostas a viver num mundo em que as pessoas sejam diferentes de si mesmas, né? Então, não está essa bagunça toda aí. Então, é importante que alguém tenha esse interesse, né? Então, eu dou meus parabéns a todos vocês que têm interesse, né, de olhar para si mesmo e melhorar a si mesmo, né? Alguém tem que fazer isso. Então, por favor, não parem de fazer isso, porque se vocês não fizerem, quem é que vai fazer? Ninguém está interessado. Se vocês não fizerem, quem é que vai fazer? Então, por favor, não desistam. Continuem seguindo em frente. Desejo boa sorte e boa aventura para todos vocês. Ok? Até mais, um abraço.